saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Esse foi um dia em que Jesus, assentando-se à beira-mar, possivelmente naquele lugar que era conhecido como Tiberíades, multidões foram até ele. E Jesus entrou num barco. A maior parte dos estudiosos desse texto bíblico associam esta situação ao dia em que Jesus entrou no barco de Pedro e pregou às multidões. Se assim foi, o final da mensagem de Jesus foi coroado com um milagre, o famoso milagre da pesca maravilhosa. E queira o Senhor que todas as palavras que venhamos nós a ministrar também sejam coroadas com o milagre de uma pesca maravilhosa, de vidas, e mais vidas se rendendo ao Senhor Jesus, se entregando a Jesus Cristo. Eu pensava sobre este ano de 2020, esse ano que se termina agora, e me lembrava de uma frase, de uma resposta que dei a uma pessoa que me perguntou, aliás, quase sempre que viajo de avião e ao descer, a primeira pergunta que a pessoa me faz é: foi boa a viagem? Foi tudo bem no voo? E em particular, naquele dia, foi uma viagem que fizemos, estávamos eu e tia Thelma, e fomos de Miami a Houston. E naquela viagem em particular, nós pegamos uma turbulência como nunca eu peguei em minha vida. Posteriormente, o piloto nos informou, assim que pousamos, que nós havíamos passado por um tufão, que havíamos estado em um tufão, e de fato foi, como eu disse, a pior turbulência que nós passamos. Nunca passei turbulência como aquela. O avião era chacoalhado de todas as formas. Você sentia, se assim estivesse ali, como nós estávamos, numa possibilidade, numa iminência de uma queda, de uma morte, de um desastre. Mas graças a Deus o avião pousou, e quando a pessoa me perguntou como foi o voo, eu disse: todo voo que pousa e pousa seguro foi bom. Quando você consegue chegar e chegar seguro, esse voo foi bom. Apesar de todas as turbulências que nós possamos ter enfrentado nesse ano tão turbulento, nesse ano tão diferente, nesse ano tão estranho, nós pousamos e estamos aterrissando em 2021.
Então, só isto já é motivo de glorificarmos, de louvarmos a Deus. Mas o que será dos muitos propósitos? Porque eu creio que Deus, quando opera, e eu creio que nossas vidas estão nas mãos de Deus, e não que estamos ao sabor dos ventos da vida, ou das circunstâncias, ou das adversidades, ou das turbulências, ou das tribulações, mas a nossa vida está sendo levada pelas mãos do Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu creio que, se de fato confiamos no Senhor, a vitória é certa, a vitória é nossa, apesar de todas as coisas. E temos tamanha segurança que podemos dizer, como está nas Sagradas Escrituras, que se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas o que será que Deus operou, realizou em nossas vidas e na vida da igreja, com tudo isto que aconteceu? Forçosamente, nós tivemos que entrar em nossos lares, ficar dentro de nossas casas. Aqueles que foram conscientes tiveram que se privar de tantas coisas. Todos os projetos, todos os planejamentos, todas as agendas que havia foram, de certa maneira, suspensos, e tivemos que nos submeter a uma vontade maior. E essa vontade maior não foi o vírus, essa vontade maior não foram os governos, essa vontade maior não foram os poderes, essa vontade maior foi a vontade do Senhor, porque eu volto a dizer, a nossa vida é do Senhor. O povo de Israel vivia, dentro da lei bíblica, um momento que se chamava ano sabático. O ano sabático era algo que vinha para todos, e que vinha especialmente para a terra. E eles deveriam deixar a terra descansar naquele ano sabático. E após 7 anos sabáticos, sendo que o ano sabático era o 7º ano, e então, após 7 anos sabáticos, mais um ano, era o ano de jubileu, 50 anos. E no ano sabático, e também no ano de jubileu, não se semeava a terra, de modo que era necessário haver fé para se viver um ano em que não se semeia, um ano em que a terra não produz. E era necessário uma fé dobrada para se viver, após um ano sabático, o ano do jubileu, que eram 2 anos em que não se semeava a terra, em que a terra, portanto, não produzia. Nós vemos algo interessante, que quando o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia, quando o povo de Israel chegou e ali ficou, a Bíblia diz que eles Daniel teve a revelação que os anos do cativeiro
deveriam ser 70 anos. Muitos que assim estudam compreendem que o povo de Deus falhou tanto nos anos sabáticos quanto no ano do jubileu, e a terra foi forçada a um descanso de 70 anos. E tendo o povo voltado, o que eles tiveram que fazer? Trabalhar a terra, semear a terra. Eles, depois que passavam tanto pelo ano sabático quanto pelo ano de jubileu, e muito mais após o exílio, o povo teve que trabalhar a terra e crer que aquela terra produziria. A terra de Canaã, a terra do povo de Israel, é dita que o Senhor levaria o seu povo para uma terra que mana leite e mel. Mas quem já foi para Israel sabe que aquela terra não é uma terra que mane leite e mel espontaneamente. É uma terra que precisa ser trabalhada para que ela venha a ser uma terra que mana leite e mel. O povo teve que trabalhar a terra. A terra era boa, não porque era uma terra como a nossa terra brasileira, que já se disse que se plantando tudo se dá, mas é uma terra mais desértica, mais seca, que necessita ser trabalhada. O que Deus colocou em meu coração é que este ano será o ano do trabalho. Que nós temos que ter uma visão de fé e olhar, ainda que seja um deserto, nós diremos: esta terra vai frutificar. Esta terra vai manar leite e mel, mas eu irei trabalhar essa terra. A Bíblia fala, e nessa parábola do semeador, ela nos fala sobre solos diferentes, sobre semente que cai à beira do caminho, sobre semente que cai entre as rochas, semente que cai entre os espinhos e semente que cai em terra boa. E diz que a semente é boa, mas a semente boa, nesses solos ruins, por melhor que seja a semente, não prospera. Mas a semente boa, em um solo que guarde a mesma identidade da semente, um solo bom, prospera. E Jesus disse que os solos são os corações dos homens, de modo que o Senhor também nos disse não apenas a semearmos a terra, mas a ararmos a terra. E quando eu aro a terra, eu faço não apenas a terra ser revolvida e assim respirar, digamos, dessa forma, mas eu removo desta terra tudo o que é prejudicial a esta terra. Será um momento em que nós devemos arar o solo, revolvendo e removendo tudo que é
prejudicial, que impediria, de alguma forma, pedras, espinhos e coisas semelhantes, para tornarmos um solo que era um solo, digamos, duro, difícil, ruim, em terra boa, em bom solo. Isto é trabalho. Antes de semear, mudar os corações, arando com esforço, arando com ministração, arando com oração, produzindo e esperando o momento certo de se semear. E quando é o momento certo de se semear? Nas chuvas, nas primeiras chuvas. A palavra do Senhor nos diz que o agricultor espera ansiosamente as primeiras e as últimas chuvas, pois as primeiras chuvas, elas apontam um momento de se semear, e as últimas chuvas apontam um momento de colher. Mas não apenas devemos arar a terra, esperar as chuvas. A Bíblia diz: abre sulcos sobre a terra, isto é, arar a terra, e eu os encherei de água. E então essa terra estará pronta para receber a semente. Mas é necessário fazer outra coisa. Diz que o agricultor, ele semeia e ele vigia. Ele vigia e vê vir a relva, e vê vir a espiga, e vê vir o fruto maduro. É interessante que num dado momento em que semeamos, nada vemos, não percebemos nada, não percebemos mudança alguma, mas devemos vigiar, devemos estar constantemente vigiando o campo, para que a semente não seja roubada, para que a má semente não seja semeada, para que coisas como essa não aconteçam. E então, em um momento, vemos a relva, mas a relva e o mato parecem a mesma coisa. Mas ainda assim, temos que olhar com um olhar de fé, olhar com um olhar de esperança. E existe um momento que não podemos ceder à ansiedade. Por quê? Porque a espiga surge e não podemos colher antes de ser fruto maduro. E o que determina tudo? Os céus. São as chuvas. Devemos ter os olhos vigiando na terra, mas devemos ter os olhos também vigiando nos céus. Jesus falando sobre a colheita e dizendo: erguei os vossos olhos e vede. Vós dizeis que ainda faltam meses para a colheita, mas eu digo que os campos já estão brancos. Por quê? Porque o que determina o momento da minha colheita são os céus. Tanto que determina o momento da minha semeadura são os céus, as primeiras e as últimas chuvas. É momento de trabalho e é momento de chuvas. E foi providencial para nós o que aconteceu hoje em nossa cidade. Tamanha tempestade, tamanha chuva. E quando se terminou, não apenas um arco-íris, que nos faz lembrar o que? A aliança
Deus tem aliança, Deus tem compromisso conosco, mas foi um duplo arco-íris. E eu, no meu coração, dizia: Deus está duplamente comprometido conosco, e por cada humilhação recebereis dobrada honra, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É necessário que para vigiar edifiquemos, para semear evangelizemos, mas para vigiar edifiquemos. A Bíblia diz que, tendo um homem plantado uma vinha, edificou uma torre. É na torre que se vigia. Na torre se guarda tantas ferramentas quanto as armas. Da torre se vigia, e na própria torre pode-se guardar o produto da colheita. É necessário edificar. É um ano de evangelizar e é um ano de edificar. Será um ano de colher, será um ano de vigiar. Será um ano de vigiar, olhando a terra, mas obedecendo aos céus. É isto que nós necessitamos compreender sobre este próximo ano que está diante de nós, que será um ano do trabalho. Neste ano, eu sinto que Deus deseja que trabalhemos mais do que trabalhamos até hoje. Veja, quando o povo de Israel voltou, eles deveriam trabalhar, e eles deveriam edificar, e deveriam edificar a casa do Senhor, e deveriam edificar os muros da cidade, e deveriam edificar as portas da cidade, mas aquele povo fraquejou. Nós não podemos fraquejar. Nós estamos retornando. E quando Deus faz um descanso, quando Deus nos força a uma pausa, a terra está plenamente preparada para que nós possamos, trabalhando a terra, colher dela o máximo possível. A Bíblia diz que a boa semente caindo em boa terra produziu a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Quando temos 30 por 1, temos abundância. Quando temos 60 por 1, temos superabundância. Mas, quando temos 100 por 1, temos algo que não é nem abundante, nem superabundante, é sobrenatural. A Bíblia diz que Isaac, Deus lhe falou: não saia da terra, e era seca, mas semeia a terra. E Isaac semeou a terra, e a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, e acrescenta: porque Deus o abençoou. Colher a 100 por 1 significa uma bênção sobrenatural.
sobrenatural de Deus. E é isto que eu conto para o ano de 2021. Não importando o quanto me digam que a terra está castigada, que a terra está seca, que há seca, que não há condições, que há isto, que há aquilo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos abençoará. Eu sei que se costuma, e não condeno, e também o faço, a se dizer ano disto, ano daquilo, mas se eu fosse dizer, este é um ano de trabalho. Este é o ano que, através do trabalho, com a bênção de Deus, mudaremos toda a realidade. Tudo mudará. Veremos o que nunca os nossos olhos viram. Mas o que devemos fazer? Devemos arar a terra, devemos vigiar a terra e os céus, devemos semear pela ordem dos céus a terra, devemos seguir vigiando e edificando, devemos colher. E depois de colher, trabalhar o que foi colhido. Porque a colheita não é o fim. Se o trigo é colhido, o propósito é o pão. Se a uva é colhida, o propósito é a passa e é o vinho. Se a azeitona é colhida, o propósito é o azeite. E nós devemos, portanto, saber alcançar o propósito da semeadura. E o propósito da semeadura vai além da colheita. Israel tinha uma característica, e nisso era o grande valor daquela terra. Era o azeite. E meus irmãos, a maior característica do nosso solo é o azeite. Esse é o maior valor. Era o valor do azeite, o valor da unção. Há muito que se fazer nesse ano que marcará uma mudança na história de minha vida, na história de sua vida. Nós teremos que arregaçar nossas mangas e no suor do nosso rosto comer o nosso pão. Nós teremos que nos esforçar e nos trabalhar, sabendo que em Deus o nosso esforço não é em vão. 2020 foi um ano turbulento, que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E então, depois de tantas dificuldades e de tantas notícias e mais notícias, nós chegamos a um novo ano. E o que se pode esperar de um novo ano? O que se podia esperar do futuro da vida
aquele enfermo que Jesus curou, que 38 anos estava enfermo. O que aquele homem podia esperar da vida? O que poderia esperar um cego, mendigo, Bartimeu da vida? O que poderia esperar um gadareno endemoniado que andava pelos túmulos? O que se poderia esperar da vida? Uma mulher que durante 12 anos viveu uma hemorragia. O que poderia se esperar da vida? Uma família que, como a de Jairo, tinha sua filha moribunda e quando chega já morta. Ou a viúva de Naim, que além de viúva, agora levando o seu filho para enterrar. O que todas essas pessoas e muitas outras pessoas podiam esperar dos próximos anos? Mas tudo mudou a partir de uma coisa, de um encontro com Jesus. Porque Jesus fez toda a diferença naquelas vidas. O gadareno já não mais era louco, já não mais errante pelos túmulos, já equilibrado, sensato. O cego, já não mais cego, mas vendo, já podendo realizar o que antes não realizava. O aleijado, que 38 anos não andava, agora anda. E já poderia ter todo um futuro que de forma nenhuma poderia de qualquer outro jeito ter. A mulher do fluxo de sangue, vivendo imunda, afastada de tudo, de todos, perdendo todos os seus recursos, sem esperança, esperando o quê? Apenas esvair-se suas últimas gotas de sangue e morrer. Agora tem toda uma vida diante dela. Toda uma vida. Aquela viúva que já não tinha esperança, com um filho morto, agora tem toda uma vida com um filho vivo. Jairo e sua esposa, imagino, com o coração quebrado, com a filha morta, agora devolvida a filha a eles. Meus irmãos, quando Jesus entra, tudo muda radicalmente. E o que não existe esperança, o que não existe uma visão de futuro, agora há uma visão de futuro, e numa visão de futuro há de se trabalhar o presente, e há de se trabalhar e trabalhar muito. Fez Jesus um milagre, e termino exatamente com isso, porque fez Jesus um milagre, e espero que assim esse texto realmente esteja relacionado à pesca maravilhosa. E fazendo Jesus aquele milagre, tiveram eles que puxar as redes, tiveram eles que trabalhar com o milagre. E quanto maior o milagre, mais trabalho deu.
Nenhum deles estava acostumado a tamanha quantidade de peixe. E eles puxaram e trouxeram. Veio um milagre. Mas com o milagre houve o trabalho. Virá o milagre. E eu creio que vidas serão transformadas, que pessoas serão salvas, que milagres acontecerão, que curas extraordinárias serão realizadas, que inúmeras pessoas serão libertas, que demônios se manifestarão e serão expulsos. Eu creio que vidas confessarão a Jesus e aceitarão dia após dia. Deus irá acrescentando o número daqueles que forem sendo salvos. Eu creio em tudo isto. E isto é o que eu quero declarar para 2021. Ano de trabalho, ano de cansaço. Deus vai te ocupar. Você estará ocupada com as coisas de Deus, com o reino de Deus. E não se preocupe, mas faça o que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixe-me somente dizer isto para participarmos da ceia. Se há acréscimos, é porque tudo o que necessitamos já foi dado. Veja, Jesus poderia dizer: e todas essas coisas vos serão dadas. Mas ele disse acrescentadas. Então o principal já foi provido. A provisão já existe. E o que virá é a abundância. É isto que Deus nos dará. Boa medida, sacudida, recalcada, e ainda se acrescentará, no nome de Jesus Cristo.